Olá! Nesse vídeo trataremos da adição e subtração de frações. Iniciaremos com frações de mesmo denominador e um exemplo simples aqui, 4/5 mais 1/5. Então, eu vou tratar apenas de com duas parcelas, porque se trata de introdução às operações com frações nos anos iniciais. Então, em todos os exemplos, vou tratar apenas com duas parcelas. No entanto, a regra que se faz, o procedimento que se faz com duas parcelas se faz com mais, certo? Tanto para adição, multiplicação, divisão e multiplicação. Neste exemplo de 4/5 mais 1/5, como eles têm o mesmo denominador, basta somar o numerador. O numerador são os dois números que ficam acima da barra, certo? Então, 4 mais 1, que é igual a 5. E o denominador, que é o mesmo, estamos tratando do mesmo denominador, você conserva. 5 dividido por 5, lembra que nós já fizemos o entendimento de que a fração representa uma divisão, então 5 dividido por 5 é igual a 1. O que está representado aqui nessa adição? Que 4/5 mais 1/5 representa um inteiro. Se eu olho isso numa imagem, né, nós temos aqui 4/5 representado nesta forma retangular, no mesmo tamanho, no mesmo inteiro, represento agora a parte 1/5 e a parte, nessa primeira, de 4/5. Então, pela imagem, se eu tenho 4/5 mais 1/5, completa-se o inteiro, que é 5 sobre 5 igual a 1. Ou seja, somar frações ou subtrair frações, porque a regra para adição e subtração é a mesma. Então, para somar frações e subtrair frações de mesmo denominador, basta conservar o denominador, já que o inteiro foi dividido em 5 partes, tanto no primeiro inteiro quanto no segundo inteiro. Então, basta somar as partes selecionadas, no caso 4 e 1, que no caso é 5, 5 dividido por 5, 1. Um outro exemplo B agora, com o mesmo denominador, 3/8 menos 1/8. Então, utilizando agora da regra, conserva-se o denominador 8 e subtrai 3 menos 1, 2. Como os dois números são pares, podemos aqui fazer uma simplificação, que também já foi falado em outro vídeo. Faço a divisão por 2, obtemos 1/4. Portanto, 3/8 menos 1/8 é igual a 1/4. Lembrando que 1/4 é equivalente a 2/8. Então, as duas respostas estão corretas, só que esta última ela está simplificada. Agora, utilizando de denominador diferente, nós temos duas técnicas, certo? A técnica de análise de frações equivalentes e a muito conhecida técnica do MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Eu gosto muito desta análise das frações equivalentes, que na verdade o MMC, obviamente, ele trata também da equivalência de frações, só que é uma forma muito prática, muito técnica que a criança faz, ou o adolescente faz, de forma automática, sem reconhecer que está tratando das frações equivalentes. Então, aqui, ou o aluno lembra da regra, ou ele não consegue fazer. Neste caso, ele não necessariamente tem que lembrar da regra. Eu vou fazer das duas formas para vocês compararem. As duas formas, as duas técnicas, no seu conceito, trata da mesma coisa, no entanto, essa daqui ela é uma forma mais compreensível do procedimento. Vamos ver. Então,
vou utilizar como primeiro exemplo 2/3 mais meio. Vou fazer utilizando o MMC e utilizando por análise de frações equivalentes, como mencionado. Neste primeiro, que eu tenho que calcular o MMC, vou colocar aqui um rascunho ao lado. Então, o que acontece? Quando eu tenho frações de denominadores diferentes, eu não consigo fazer, como no exercício anterior, conservar o denominador e somar o numerador. Lembra que fizemos isso quando tínhamos denominadores iguais? Como não temos, eu tenho que, tanto no método MMC quanto por análise, eu tenho que buscar frações que sejam equivalentes a essas duas, de tal forma que o denominador seja o mesmo. Então, qual a diferença desse exercício com o exercício anterior? É porque neste momento eu não posso ainda aplicar a regra de conserva-se os denominadores das frações e soma o numerador. Eu não posso aplicar isso justamente porque os denominadores são diferentes. Então, o que é o objetivo? Fazer com que os denominadores fiquem iguais. Tanto essa técnica quanto essa técnica buscam a mesma coisa. Fazer com que essas duas frações tenham o mesmo denominador. Então, pela técnica do mínimo múltiplo comum, de 3 e 2, eu tenho que tirar o MMC, a gente diz tirar o MMC ou encontrar o MMC de 3 e 2, que são os denominadores diferentes. Para isso, eu vou utilizar do significado do que é MMC, vou buscar os múltiplos. Opa, aqui é 3, desculpa, vou apagar. Os múltiplos de 3. Na verdade, eu já fui para o resultado, né? Os múltiplos de 3, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Isso aqui é um conjunto, né? Dos múltiplos de 3. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Nada mais do que a tabuada do 3. Vou fazer a mesma coisa com o 2, porque eu estou buscando o mínimo, o menor múltiplo comum. O que significa? O menor múltiplo igual dos dois. Então, encontro os múltiplos de 3, encontro os múltiplos de 2. Aquele que aparecer primeiro igual, exceto 0, este é o MMC. Então, agora vou encontrar os múltiplos de 2. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Opa, que já encontrei. Aqui é infinito, né? É a multiplicação, são os múltiplos de 2 e de 3. Aqui eu já identifico um múltiplo igual, ou seja, comum, né? Então, esse C aqui é de comum, igual. Qual o menor múltiplo igual? É esse o significado de MMC. O menor múltiplo igual. Óbvio que eu estou excluindo o 0, porque o primeiro múltiplo igual de todos é o 0. Mas, depois do 0, qual é o menor múltiplo igual, comum, entre 2 e 3? É o número 6. Portanto, o MMC, 6. Tendo o MMC 6, olha só o procedimento que usualmente se faz na soma de frações. Coloco no lugar do 3 e do 2, eu coloco o seu mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC de 3 e 2. E aqui eu faço um esquema que nem sempre é compreendido pela criança. Veja bem, porque é uma forma muito técnica, então você tem que lembrar ou não. Se você lembra do formato, você consegue fazer. Caso contrário, é a hora que você entra em pânico, a criança entra em pânico porque não sabe somar frações. Bem, o MMC divide-se pelo denominador da primeira fração, então 6 dividido por 3, então isso aqui é feito uma divisão, que é 2, né? O resultado é 2. O resultado multiplica-se por 2, ou seja, pelo numerador. Então vamos lá. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2,
3. 3 vezes 1, 3. Então, eu faço a mesma coisa com a segunda fração. Agora, observe essas duas frações finais. Temos o mesmo denominador, portanto, utilizamos a regra dos exercícios anteriores. Conserva-se o denominador e soma o numerador, que é igual a 7. Portanto, esta é a soma dessas duas frações, 2/3 mais meio. Observa que, então, utilizamos o MMC para determinarmos duas frações que sejam equivalentes às primeiras. Encontramos as frações equivalentes, ou seja, 4/6, observa, 2/3. 4/6 é equivalente a 2/3. 3/6 é equivalente a meio. E agora, portanto, eu consigo somar. Então, essa é a primeira técnica. Agora, por análise, olha só o que eu faço, o que eu vou fazer, né? Então, eu vou repetir aqui as duas frações, meio, certo? E aqui, sem me atentar para a técnica do MMC, eu vou olhar para as duas frações e fazer uma análise. Como fazer que uma multiplicação ou uma divisão, pode ser uma simplificação também, de tal forma que eu consiga duas frações equivalentes. Bem, como o denominador é 3 e aqui é 2, o que eu posso fazer? Eu posso fazer diversas multiplicações, mas uma mais fácil se eu multiplico a primeira por 2, lembra que vimos isso em outro vídeo, que eu posso multiplicar a fração por qualquer número, que o resultado é uma fração equivalente a 2/3, ou seja, tem mesmo valor. Então, eu vou multiplicar aqui por 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Lembra que obtivemos aqui o primeiro, ó. Mas, aqui, agora, eu quero multiplicar essa fração meio por algum número, de tal forma que eu também obtenha o denominador 6. Bom, isso aqui é uma conta fácil de lembrar. Olha só, se eu multiplicar por 3, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu fiz uma análise. O que fazer com essas duas frações, lembrando do conceito de frações equivalentes, que eu posso multiplicar a fração pelo número que eu quiser, aqui pelo número que eu quiser, contanto que eu multiplique a fração pelo mesmo número, ou seja, numerador e denominador. Não posso multiplicar o de baixo por um número, o de cima pelo número, porque o que compõe o número fracionário é toda essa estrutura, né? Então, não é só a parte de cima ou a parte de baixo, é toda a estrutura. Então, se eu multiplico por um número, eu obtenho uma fração equivalente. Portanto, agora é só fazer a soma, né? Então, eu não precisei recordar do procedimento do MMC e nem do procedimento de dividir e multiplicar. Os dois são válidos e existem outras formas também de somar frações. Vou ficar nesses dois porque eles são os mais utilizados. Agora, com o exemplo B, para a gente finalizar, depois de ter compreendido o exemplo A, olha só esse outro aqui que é da subtração. Lembra que para adicionar e subtrair frações, as regras são as mesmas. Por isso que a gente utiliza os dois, apresenta os dois juntos. Olha aqui, olha aqui. Eu posso fazer a subtração dessas duas frações utilizando o MMC, né? Encontrando o MMC de 5 e 10. Então, essa é uma das formas de se fazer essa subtração. E aí eu faço aquele esquema de dividir, multiplicar, enfim. Só que esta eu não vou utilizar neste momento, tá? Eu vou utilizar apenas a análise, porque para mim, dependendo do exercício, dependendo da operação, dos números que estão envolvidos, é muito melhor você fazer uma análise, que é o que eu vou fazer aqui. Eu não posso fazer a subtração direto, vamos dizer assim, né, porque os denominadores são diferentes. Olha só, eu tenho aqui 5 e aqui eu tenho 10. Mas o 10 é múltiplo de 5. Ou seja, se eu multiplico aqui por 2, a primeira fração por 2, o que a gente obtém? 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. E
E a outra eu vou apenas repetir, porque elas já têm mesmo denominador. Basta eu multiplicar a primeira por 2, eu já obtenho duas frações, né, uma operação com denominadores iguais. Então, aqui eu já vou para o resultado. 6 retira 1, 5. E o 10 você conserva. Consigo aqui fazer ainda uma simplificação. Vou dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, o resultado desta subtração é igual a meio. E não precisamos recorrer, não necessariamente precisamos recorrer ao MMC, né, fazendo aquelas regrinhas, procedimentos. Basta analisar o que fazer com essas duas frações de tal forma que elas fiquem com o mesmo denominador. Esse é o objetivo, que elas tenham o mesmo denominador. Para elas terem o mesmo denominador, basta multiplicar a primeira por 2. Se eu tivesse que multiplicar a segunda por um número, como fizemos no exemplo A, também poderíamos fazer. Porque não importa por qual número multiplica, ou se eu multiplico só a primeira, ou só a segunda, ou as duas. O importante é que no final você tenha frações com o mesmo denominador, ok?